Oi. Irmãos, finalizando então, nessa manhã, a nossa breve exposição, do livro do profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Hoje a gente vai ler o capítulo 4, finalizando então a nossa série. Depois de algum tempo, aí se você quiser rever tudo agora em ordem, como é coisa de 15, 18 minutos, cada um vai ser rapidinho, você vai ver a série toda. Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias capítulo 4, nós vamos ler todos os 6 versículos finais do profeta Malaquias, o texto então que encerra o Antigo Testamento. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e por isso, Senhor, queremos lembrar a nós mesmos, Senhor, que a nossa postura deve ser uma postura de reverência, deve ser uma postura de submissão, deve ser, Deus, uma postura, Senhor, de nos prostrarmos, Senhor, e reconhecermos, Senhor, que é o Senhor falando, não é o profeta Malaquias, não sou eu, Deus, mas é o próprio Senhor, Criador do céu e da terra, que nos fala, e por isso nós devemos nos curvar e render diante dessa voz. Em Teu nome, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, na semana passada, a gente lidou com algo que no tempo de Malaquias estava sendo um problema, que era o problema de os maus parecerem ter mais vantagem, ser mal, do que ser bom, do que ser justo. Os ímpios estavam em uma situação que o profeta fala, que principalmente a gente viu, era uma queixa dos levitas. Eles não entendiam, eles estavam andando de luto, eles não tinham mantimento, o sustento deles estava prejudicado justamente por causa do roubo no tocante aos dízimos e ofertas. E Deus disse, olha, não se preocupe, porque eu vou fazer a distinção entre o justo e o ímpio. Não se preocupe, que é apenas uma questão de tempo. O texto de hoje, ele retoma isso, Então veja como ele vai falar novamente sobre os soberbos e sobre os que temem o nome dele, nos versículos 1 e 2. Nos lembrando também, irmãos, o próprio Salmo 1, que faz também essa distinção daquele que anda no caminho dos pecadores, daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores e aqueles que não fazem isso, Um é como palha, é justamente a figura de linguagem que Malaquias usa, e o outro é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Malaquias está olhando, irmãos, um pouco além, Interessante como o último profeta do Antigo Testamento, ele está olhando para um dia futuro. Naquele dia, vem um dia, e esse dia está queimando como fornalha. Malaquias está dizendo, está chegando o dia, está próximo, em que todos os soberbos serão como palha, e Deus, o Senhor dos Exércitos, os queimará, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Irmãos, o Senhor não é indiferente ao pecado e aos pecadores. Às vezes a gente tenta fazer uma separação, quando fala que Deus ama o pecador e odeia o pecado, como se o pecado não habitasse dentro do pecador. Não sei como é exatamente que as pessoas conseguem fazer essa distinção tão grande. Mas o fato aqui é que
são os pecadores que vão ser condenados. Percebe que não é o pecado. O pecado por si só não é uma entidade, não é um outro ser. O pecado, ele é algo que o pecador pratica. Entende, irmãos? Então, é esse soberbo, é aqueles que praticam o mal que serão queimados, que serão exterminados naquele dia. Mas os que temem ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Veja, irmãos, a figura do sol, né? A gente que conhece até melhor do que os primeiros autores, né? A gente conhece hoje o sol de uma maneira mais, digamos assim, científica, né? A temperatura, a intensidade, o seu poderio nessa estrela, essa grande estrela, que na verdade, comparado a outras estrelas, nem é tão grande assim, né? O Sol, apesar de ser o maior astro, né, da Via Láctea, ele, comparado a outros astros de outras galáxias, é até algo pequeno. Mas o Sol, irmãos, ele tem essas duas características, né? E perceba que o mesmo sol que vai queimar os soberbos é um sol que vai trazer conforto, vai trazer alívio. Talvez nós que moramos aqui, né, em Aracaju, que moramos no Nordeste, que moramos tão próximo aos trópicos, não consigamos apreciar o alívio e a ternura, né, que o sol nos traz, né, irmãos? Porque o sol aqui é mais castigado mesmo, né? Castiga mais a gente, e o sol, ele é mais associado mais à figura do desconforto mesmo. Mas, irmãos, para quem vive em regiões, né, onde o sol não brilha o ano todo, como aqui praticamente, né? Regiões da Europa, por exemplo, regiões mais próximas aos trópicos, né? Irmãos, o sol é um negócio que faz muita falta, né? O pessoal lá toma muita vitamina D na forma medicamentosa, né? Para suprir essa vitamina que o sol faz as nossas células produzirem, né? O nosso corpo produzir. Mas também, irmãos, as pessoas que moram nesses países costumam descrever, né, os dias sem sol como dias muito deprimentes, né? Dias muito depressivos, assim. E é como alguém que está fechado. A ideia, então, que Malaquias traz é um bezerro que está preso em um lugar sufocante, em um lugar estreito, e de repente ele é solto para a luz do sol. Esse sol, irmãos, é totalmente diferente para esse bezerro do que é para aquele que não teme ao Senhor e que pratica o mal. Esse não é um sol que queima, não é um sol que destrói, mas é um sol que traz alívio. É um sol que nasce como a justiça. Ele está comparando aqui que no dia da justiça, os soberbos vão ter o seu fim, e aqueles que amam ao Senhor poderão celebrar debaixo desse mesmo sol. O mesmo sol que vai trazer juízo é o sol que vai trazer alento também para esses que sofrem as injustiças causadas pelos soberbos. Nesse dia, irmãos, vocês, os que temem o seu nome, pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. É uma linguagem, irmãos, que a gente não gosta muito, talvez incomode a gente aqui no século 21, né? Falar em pisar as pessoas, né? Olha que coisa, né? Parece até essas músicas de vingança, né? Vocês pisarão os ímpios, e parece que é algo tão assim, né? Isso é difícil da gente lidar com algumas verdades. Mas sabe o que é que eu estava lembrando? Eu estava lembrando da história de Esther, né, que foi o último livro que a gente conseguiu acabar aqui na EBD, nas meditações antes da EBD, e a figura de Amã, a figura daquele homem, né, que queria destruir a todo custo o povo de Deus, e de como Deus reverteu a sorte dos judeus para permitir que eles pudessem resistir e pudessem lutar. Irmãos, ninguém precisava lutar. Diante do que eles estavam vendo, né, diante daquilo que Deus havia demonstrado, do poder dele em reverter as sortes, ninguém precisava sair para lutar contra os judeus, irmãos. Não precisava isso. Simplesmente não precisava. E aí a gente vê os judeus destruindo os inimigos deles. E, poxa, entendeu? Que ninguém precisava ter ido guerrear contra eles. Podia ter ficado todo mundo na sua casa. Mas é impressionante, irmãos, como os ímpios, eles não se conformam mesmo. E eles querem a todo tempo resistir ao povo de Deus. Então não tem jeito.
A ideia do profeta é que haja arrependimento. É que Deus, inclusive, antes desse dia chegar, vai mandar um profeta proclamando arrependimento. O desejo de Deus não é que o ímpio pereça. A Bíblia fala isso, que ele queria que todos chegassem ao arrependimento. Mas quando isso não acontecer, a gente sabe que também isso é impossível de acontecer. Os ímpios vão ter o fim que eles merecem, né? Vão ser destruídos. E esse fim é inevitável. E enquanto isso, irmãos, o que é que a gente precisa fazer? O profeta está dizendo, nos lembrar da lei de Moisés, nos lembrar que Deus já deixou tudo prescrito em Horebe. Ele deixou os seus juízos e deixou os seus estatutos. À luz desses eventos que vão acontecer, que são certos, como é que a gente vai se comportar, irmãos? A gente vai se comportar como soberbos ou vai se comportar temendo e crendo e acreditando nisso? Eu sempre usei essa linguagem, né? Essa linguagem meio boba, mas é porque eu acho que realmente ajuda a gente a entender, né? Imagine alguém, cientistas, né? A gente confia muito na ciência, então vamos botar o cientista. Dizer que vai acontecer um maremoto, né, no meio do oceano e que vai atingir as cidades litorâneas, vai atingir Aracaju e aqui a igreja, né, principalmente, que está aqui próximo ao mar, bem próximo ao mar, e aí vai inundar tudo. E a gente simplesmente ignorar isso, né, irmãos? A gente diz que acredita no cientista, diz que acredita nessa informação, mas não faz nada, continua agindo e vivendo como se isso não fosse verdade. É isso que a gente faz muitas vezes, irmãos. A gente diz que acredita nesse dia, que vem queimando como fornalha, mas a gente não vive à luz desse dia. A gente não vive levando em conta as leis, os estatutos e os juízos que Deus nos prescreveu. A gente ignora isso, sabe, irmãos? Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que antes que o grande dia chegue, ele fala sobre o profeta Elias. Ele fala sobre esse que vai preparar o caminho do Senhor. E aqui, irmãos, a gente está diante de uma profecia de duplo cumprimento. O que é uma profecia de duplo cumprimento? São profecias que se cumprem mais de uma vez, né? Por exemplo, outra profecia de duplo cumprimento é a de Daniel, quando fala do abominável da desolação. O abominável da desolação foi um evento que aconteceu durante o período interbíblico, onde Antíoco Epifânio matou um porco, né, no lugar do sacrifício dentro do templo israelita. Isso aconteceu na história, mas Jesus se referiu a esse evento como ainda irá acontecer. Ele aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Elias já veio, Jesus mesmo testifica isso, né, de que João Batista era Elias, mas, irmãos, de forma simbólica, nós, como Igreja do Senhor, que vivemos entre adventos, né? Jesus Cristo veio, foi o primeiro advento, mas ele voltará, é o segundo advento. Somos responsáveis por essa função de Elias, por essa função profética de Elias, de anunciar esse grande dia, de preparar o caminho da segunda volta de Cristo. João Batista preparou o caminho da primeira. Nós, como Igreja de Cristo, como os João Batistas da nossa geração, como os Elias da nossa geração agora, estamos na terra para preparar a segunda vinda de Cristo, para falar para as pessoas, para clamar por arrependimento, irmãos. E é interessante onde é que tudo isso começa, né? Onde acaba o texto e onde é que o arrependimento começa. Tudo isso começa nos lares. Veja que interessante, irmãos, o último versículo dizer que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A gente falou bastante quando a gente estava pregando em Deuteronômio, né? Especificamente quando a gente falou do 5º mandamento, né? Quando a gente falou da honra ao pai e à mãe. Irmãos, veja, isso é tão importante que você não tem nem ideia muitas vezes. Porque é no lar, é na pessoa dos pais que o filho aprende a ouvir sim e não. Aprende a ouvir e a respeitar a autoridade. Como é que você espera que uma criança respeite a autoridade de Deus se ela não respeita a autoridade do pai, né? O pai ela está vendo, ela não respeita. Imagine Deus,
que ele diz que existe, está no céu, é não sei como, mas a criança nunca viu. Entende, irmãos? Que o lar é a família, é um núcleo, começa no lar, o avivamento começa no lar, a gente vai falar sobre avivamento nas próximas módulos da EBD também, e a gente vai ver como isso é fundamental, irmãos, como no lar, quando esse conflito entre gerações, a gente fala tanto de conflito entre gerações hoje, né? Quando o coração dos pais e o coração dos filhos estiverem em sintonia com a palavra do Senhor, quando ambos, tanto faz, irmãos, o conflito não deveria acontecer, porque é a palavra de Deus que é o armistício, né? É a palavra de Deus que é, essa palavra difícil, né? É esse documento, esse selo que garante a paz e garante que não haja conflitos entre as gerações. Irmãos, a Bíblia foi escrita há milhares de milhares de anos. Então, imagine, existe um conflito mais intergeracional do que quando o Êxodo 20 foi escrito e hoje. Quantos anos se passaram? E essas palavras se tornam reais e são as mesmas palavras até hoje, irmãos. São as mesmas palavras que estão vivas e que precisam ser cumpridas. O lar é a escola da vida em comunidade. É no lar que a criança vai aprender submissão, mas ela também vai aprender amor, ela vai aprender lealdade, ela vai aprender obediência, ela vai aprender confiança em um lugar que ela não vai aprender como a família, irmãos. Não tem jeito. A família é esse primeiro ambiente, é esse lugar onde nós ensinamos e preparamos os nossos filhos para a volta do Messias, né? Para a segunda volta do Senhor. E nós não podemos, irmãos, nos dar o luxo de discutir com Deus, como fizeram os israelitas, né? Quando eles ouviram Malaquias, porque Deus sempre vai ter a última palavra, né? A gente estava falando sobre isso na última programação dos jovens, que esse negócio do lar é bem parecido também com o que acontece com Deus, né? Quantas vezes o pai vai e diz para um filho o que é que ele quer que o filho faça, e o filho fala, por quê? Você explica. Aí ele pergunta, mas por quê? Você explica. Até o momento que você não explica mais, você diz, porque eu quero, e pronto. É assim com Deus também, irmãos. Deus vai e explica, até o momento que ele vai e diz, pronto, não quero explicar mais, é porque eu quero só e pronto. E vai ser assim. É no lar, irmãos, que nós entendemos que a última palavra, quem está ali, é os pais a quem Deus deu autoridade. Então, é no lar que nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, né? É no lar que nós nos preparamos para esse dia que vai vir como uma fornalha. E é no lar que nós criamos esses bezerrinhos, né? Para um dia soltar aí, como se solta da estrebaria, para glorificar e celebrar o nome do Senhor debaixo do sol da justiça. Qual vai ser a última palavra, né, irmãos? De quem vai ser a última palavra na sua vida? Vai ser sua mesmo ou vai ser do Senhor? É o Senhor que vai poder dizer e determinar exatamente como as coisas vão acontecer? Eu espero que sim, irmãos, eu espero que sim. Porque a Bíblia não nos dá uma via neutra, né? Ela nos dá uma terceira opção de quem não vai estar nem na destruição e nem na salvação. Só existem esses dois caminhos. Que a gente possa se curvar diante do Senhor Jesus Cristo e lembrar dos seus preceitos e juízos, como Ele nos ensinou, e passarmos isso para a nossa família, né? Para os nossos filhos e na nossa casa. Vamos orar ao Senhor. Eu queria chamar o presbítero Everton para orar por nós.